e medo na 512 Sul. Foi assim durante toda a tarde. Um homem fez 3 mulheres reféns em uma sala comercial na W3 Sul. Ele rendeu 4 mulheres no primeiro momento e acabou liberando uma que passa bem. O BOP foi chamado para essa negociação. Agora há pouco, como você viu nas imagens, as outras reféns foram liberadas. Vamos ter mais informações do trabalho, da operação do BOP e de toda a polícia com a repórter Érica Blaine. Érica, boa noite, seja bem-vinda ao nosso Cidade. Você está aí na delegacia para onde esse homem foi levado, é isso? Exatamente, Henrique, muito boa tarde para você, boa tarde para você também, telespectador do Cidade Alerta. Nós estamos aqui, chegamos exatamente no momento em que este homem de 28 anos, que fez muitas pessoas, na verdade, né, Henrique? Porque a princípio tinha essa informação de 3 mulheres, depois foram confirmadas 4, depois mais 2 pessoas também, que inclusive vieram para a delegacia prestar depoimento, e é isso que está acontecendo aqui neste momento. A gente acompanhou a chegada de 2 vítimas, uma senhora de 78 anos e também um homem de cerca de 48 anos que chegaram, não se pronunciaram. Depois, em seguida, 2 mulheres também chegaram já com o corpo de bombeiros. Elas passaram aqui em frente a gente, mas cobertas, né? Não quiseram gravar entrevista, não quiseram dar detalhes do que estaria acontecendo, mas foi isso. E também chegou por aqui, como eu disse, por volta das 5h30 mais ou menos, este homem de 28 anos que fez toda essa bagunça já lá na Asa Sul, que seria numa área, né, comercial, onde funciona, a gente ainda não sabe, são informações preliminares, mas parece que é uma sala comercial, que tinha também uma cozinha. Enfim, o momento é de investigação, de apuração, os policiais estão aqui, Corpo de Bombeiros estão aqui, Polícia Civil trabalhando, todo mundo aqui colhendo esses detalhes, essas informações, Henrique. Bem, eu vou dividir a tela com você, Érica, que está aí na delegacia, com a Larissa, que desde cedo acompanhou toda essa história ao lado do nosso querido Bate, não é? Para todo o Brasil. Cadê a Larissa? Cadê a Larissa? Aí, a Larissa. Larissa, você que esteve com o nosso queridíssimo Bate agora há pouco, contando toda essa história, não é? Como é que tudo isso começou, Larissa? Boa noite a você. Este homem foi para essa kit, essa sala comercial aí na 512 Sul. Essas mulheres seriam realmente meninas de programa, mulheres de programa? Conta essa história direitinho pra gente. Obrigada, Henrique. Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Tudo foi muito rápido, né? Por volta de 2h30 da tarde, a Polícia Militar foi acionada. Inclusive, os comerciantes aqui ficaram muito assustados. Houve essa informação preliminar de que seria ali, de fato, garotas de programa. E isso na boca do povo, né? O pessoal aqui, comerciantes informando. A gente acompanhou tudo isso durante a tarde. 6 pessoas feitas reféns aí durante mais de 3 horas, um homem e pelo menos 5 mulheres. A gente, inclusive, está aqui na porta, a gente vai construir toda essa história com o Major Miquela, acompanhou junto com a gente aqui, ou melhor, a gente junto com ele, toda essa história, todo esse sequestro. Major, a gente tem, boa noite primeiramente, né? A gente tem informação de como tudo isso começou, elas mesmo acionaram ali a polícia ou não? Boa noite. Boa noite a todos. A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que é amiga das pessoas que estavam sendo feitas reféns lá dentro. Ela estava aqui fora e recebeu um pedido de socorro, algo parecido com socorro, na verdade. Ela se assustou e ela chamou a PM. A PM chegou no local e começou a negociação. E ele estava desde 1h da tarde aí. E a gente foi acionado por volta de 2h40. Ele estava bastante intransigente, estava bastante nervoso. Os policiais conseguiram fazer com que ele liberasse uma senhora que tem 71 anos, que era mantida refém. Ela estava vendendo cosméticos lá dentro. E depois de liberar essa senhora, continuou a negociação. Os policiais conseguiram fazer com que ele liberasse um senhor de 48 anos. E agora, no final da tarde, a gente conseguiu dar desfecho da situação com mais outras 4 reféns que estavam lá dentro. E ele foi preso, foi encaminhado à primeira DP. É um criminoso perigoso, com diversas passagens a princípio, passagem por roubo, passagem por estupro, tinha mandado de prisão. É um rapaz de 28 anos, com várias passagens criminais.
A gente observou um trabalho também, né, Major, junto do Corpo de Bombeiros aqui, para o resgate dessas vítimas, apoio. A informação, Henrique, que a gente esteve conversando ainda há pouco com o Major Nascimento, responsável também por essa operação por parte do Corpo de Bombeiros, é que 2 vítimas foram transportadas para a UPA de São Sebastião com a suspeita de que elas teriam sido violentadas sexualmente. Então, elas precisaram ser levadas ali para passarem por exames, né, mais detalhados. As outras vítimas foram atendidas aqui mesmo, estavam, claro, com uma ansiedade, com um certo nervosismo. Elas chegaram a falar para você, Major, ou para os outros policiais. A gente teve a presença do BOPE aqui, todo esse trabalho em conjunto, um pouco do que aconteceu lá dentro, qual era esse ambiente lá, os minutos que elas passaram lá dentro. A gente vai conseguir levantar essas informações com elas a partir de um certo tempo, porque elas estavam bastante nervosas, bastante assustadas. A gente conseguiu tirá-las de lá, todos esses reféns, cerca de 6 reféns, todos sem nenhum ferimento grave. E agora é acalmar para a gente conseguir pegar o relato de cada um para saber o que realmente aconteceu ali dentro. Henrique, a gente pode ir construindo essa história juntos também, viu? Com certeza, Larissa, eu quero conversar com o Major e saber dele como que esse homem foi parar nesse apartamento, nessa sala comercial. Era mesmo um programa dele com essas mulheres? Não era, ele foi fazer uma visita e lá ele se irritou com alguma coisa, porque tinha também a presença dessa senhora vendendo cosméticos. A história tá um pouco sem pé, sem cabeça. Eu queria entender essa história por completo, né? Será que aconteceu alguma coisa lá dentro que deixou esse homem, não é, nervoso para agir dessa maneira? Major, quando a gente chegou aqui, foi tentar unir, né, esse quebra-cabeça. A gente começou até a perguntar, eles tinham algum tipo de relacionamento? Esse homem conhecia essas mulheres? Muitas pessoas aqui, comerciantes, informaram que ele seria um ponto utilizado para prostituição. A gente tem a confirmação dessas informações? Ele conhecia alguma pessoa? Esse é o questionamento do Henrique. Essas informações vão ser confirmadas, mas vários disseram isso pra gente, até que ele veio aqui para contratar as garotas e reuniu as garotas, depois começou a extorquí-las e aconteceu outras coisas mais graves aí, de acordo com os bombeiros. A gente vai ter que confirmar tudo depois do depoimento. Ele estava com uma arma de brinquedo, inclusive, né? Ele estava com a faca dessas de cozinha, estou esperando a imagem dela, aquelas facas de açougueiro, e ele estava com arma de brinquedo. A gente não sabe que horas ele chegou aqui, por que ele veio, isso ainda é tudo muito preliminar. As primeiras informações é que ele chegou por volta de 1h e que ele veio contratar as garotas por uma despedida de solteiro. Essas foram as primeiras informações que chegou pra gente, mas aí vai ter que ser confirmada essa situação. Claro, tudo isso vai ser confirmado, inclusive, Henrique, na delegacia, na primeira delegacia de polícia. A gente, inclusive, está com a Érica acompanhando lá. A gente segue acompanhando daqui. A gente teve toda essa área da 512 aqui no Bloco B cercada. Inclusive, um atirador de elite ficou posicionado, não foi, Major? A gente teve, de fato, uma mega operação porque era uma pessoa descontrolada dentro daquele espaço dessa sala comercial. A gente usa todo o aparato possível, que eram 6 vidas, né? E a Polícia Militar, o intuito da Polícia Militar é preservar todas as vidas ali dentro. Então a gente usou todo o nosso aparato, você viu que tinham bastante policiais aqui, várias áreas, e graças a Deus, esses policiais, situação resolvida, como na maioria dos casos, né, a Polícia Militar conseguiu resolver. A gente é referência em negociação, em situações de crise no mundo todo, tanto que a gente dá instrução para o mundo todo disso aí. Tiveram vários casos aqui no DF já, e todos vocês acompanharam, e todos foram bem sucedidos. Henrique. Larissa, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Larissa? Oi, Henrique, tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Olha, eu tenho a chegada dele, agora há pouco, desse homem, não é? Segundo o Major, um homem muito perigoso. Eu quero essa confirmação do Major. Deixa eu mostrar a chegada dele aqui, ó, filmada pela nossa equipe. Ó, esse é o momento da chegada desse homem na delegacia de polícia, não é? Levado pela Polícia Militar. Olha bem pra carinha dele, que agora há pouco o Major Miquelo disse pra gente que é um homem extremamente perigoso. Então, se você foi vítima desse homem por algum motivo, avisa a delegacia mais próxima. Olha aí, ó, um homem de 28 anos, de cabecinha baixa, ele chega na delegacia. Olha aí, ó, esse é
Esse é o homem com imagem exclusiva, pode botar na tela, do nosso querido Paulo Melo, tá bom? Do nosso querido Paulo Melo, o nosso estrelinha, sempre levando 5 estrelas do nosso Henriquinho, ó. A imagem exclusiva do Paulo Melo, desse homem, que eu quero a confirmação agora, minha cara Larissa, do Major, que disse agora há pouco que ele é um homem perigoso, é isso? Major, a gente está falando de um homem perigoso, né? A gente até conversava rapidamente, segundos antes da nossa entrada, viu, Henrique, que ele tinha passagens ali por roubo, receptação, estupro, violência sexual mediante fraude, enfim. É uma pessoa que já tem um histórico, né, Major? É uma pessoa que tem um histórico, é o que as polícias do Brasil estão enfrentando hoje, né? Criminosos já experientes, com várias passagens e solto. Poderia estar acontecendo algo muito grave aqui. Mas graças, mais uma vez, à Polícia Militar, né, a gente conseguiu salvar essas vidas. E é uma situação bem corriqueira, pessoas criminosos com diversas passagens. Esse jovem, 28 anos, sem contar as passagens que ele tinha quando menor, né? Então, assim, é uma situação bem complexa para a polícia, principalmente para a Polícia Militar que está na rua aí, defendendo a sociedade. Major, a informação que a gente tem é que ele estava em surto, né? Utilizando aquela faca ali para fazer ameaças, por exemplo. A gente não tem a confirmação se ele estava, inclusive, chegou aqui drogado, enfim. Mas o que a gente observou é que ele não estava no normal dele, né? Vamos dizer assim. A gente não vai saber dizer se ele estava em surto, se ele não estava no seu estado normal. A gente sabe que ele estava bastante agressivo, talvez fosse por maldade mesmo. Então, assim, isso aí vai ser confirmado lá na delegacia, se ele estava sob efeito de alguma coisa ou não, ou se ele estava daquele jeito, porque ele é daquele jeito mesmo. Major, muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho, Henrique. Obrigado, Major, parabéns à Polícia Militar por mais essa belíssima negociação. Obrigado, Larissa, por hora, obrigado, Érica, por hora também. Daqui a pouquinho, mais informações desse caso.